O que é fibromialgia? Quais as causas, sintomas, tratamentos e qual a minha experiência com a fibromialgia? Eu sou o médico Colombo Cruz Filho, este é o Dicas de Saúde. Se você desejar ouvir novamente, acesse o Portal da Saúde no Facebook e no YouTube. E se você quiser fazer sugestões, ligue para 996 83 41 90. Muito bem. A fibromialgia, ou a síndrome fibromialgica, é uma condição de dor generalizada, quando dói tudo, do fio do cabelo à ponta do pé, da coluna de cima a baixo, ombros, braços e pernas. A característica da dor é ser uma dor generalizada e migratória. Um dia dói mais um joelho, outro dia dói mais uma perna, outro dia dói mais o braço, outro dia dói a coluna cervical, outra coluna lombar. Essas são as características da dor. As alterações de cognição, como dificuldade de memória, desatenção, déficit de concentração, alterações de humor, com ansiedade, depressão, insônia e estresse, caracterizam também a pessoa com a fibromialgia. Terceiro, a fibromialgia vem acompanhada de fadiga crônica. E esta fadiga crônica também é muito comum com sintomas digestivos, que variam de diarreia a constipação. A dor é geralmente sem lesão prévia, não houve um ferimento, uma fratura, uma lesão, né? E a dor, mesmo assim, ela retorna e permanece. Pode acontecer que essas pessoas tenham uma alteração na percepção da dor, ou seja, para elas a dor é maior. Para outras pessoas, a mesma dor pode ser menor. Então, essa alteração na percepção da dor também caracteriza as pessoas, que é uma disfunção na forma de sentir a dor. Por isso, já foi considerado uma dor psicogênica, uma dor de fundo psicológico. Isto é bastante questionável, mas é comum esta consideração. Qual a epidemiologia? 5% da população apresentam fibromialgia. 9 mulheres para cada homem apresentam fibromialgia. Portanto, é muito mais comum nas mulheres entre 30 e 60 anos. Um detalhe muito importante disso, e esse é um detalhe que eu chamo muito a atenção, é que não há um diagnóstico conclusivo, não há um diagnóstico preciso sobre fibromialgia. Fibromialgia, portanto, é sempre uma suspeita, nunca é um diagnóstico fechado, conclusivo. É um diagnóstico clínico, muito mais por exclusão, ou seja, você exclui, não é artrite reumatoide, você exclui, não é uma neuropatia diabética, você exclui, não é lúpus, você exclui outras doenças, e por não encontrar um diagnóstico preciso, então você aceita, você concorda e você atribui esse diagnóstico ao paciente. Apesar de relatar edema, às vezes o paciente não tem edema visível. Apesar de relatar formigamento e dormência, você não encontra alterações de reflexos nesse paciente. Então é muito importante que os familiares, os amigos e os médicos e profissionais da saúde acolham o paciente e respeitem a dor do paciente, até que tudo se esclareça. Mas o que é mais importante do nosso assunto de hoje? Primeiramente, é essa falta de diagnóstico preciso. Porque muitos pacientes chegam no meu consultório dizendo: eu tenho fibromialgia, o médico disse que eu tenho. Essa é a primeira questão. Será que você tem? É preciso uma conversa com um médico profissional de excelência,
de experiência para te ajudar a concluir se você realmente tem. A segunda coisa, os fatores agravantes e a estreita relação com a disbiose. Mas por que, doutor, com a disbiose? Porque simplesmente você vai encontrar neste paciente sintomas comuns e frequentes na disbiose. Por exemplo, estresse, aborrecimento, insônia, ansiedade e depressão. De onde vem esse problema? Vem, sobretudo, da disbiose pela deficiência na produção da serotonina. Esse é um fator número 1 de agravamento. Então, esta pessoa diagnosticada com fibromialgia, ela está impossibilitada de produzir serotonina. Primeiro aspecto. Segundo, os sentimentos, a forma de pensar, o padrão de pensamento que gera os sentimentos. Geralmente você vai encontrar pessoas com muita culpa, com muita raiva, com sensação de desmerecimento e ingratidão. Terceiro, pode acontecer traumas, acidentes, que estão relacionados com o início do processo, assim como o diagnóstico de doença, problemas na família, separação, que acabam sendo fatores desencadeantes. Um fator muitíssimo importante, então, que é o quarto, seria o sedentarismo e a atrofia muscular, que é a sarcopenia. O quinto problema relacionado com a fibromialgia, que é da maior importância para mim, é o hiperinsulinismo e a obesidade. Ainda que não haja obesidade, você vai encontrar pessoas magrinhas, mas quando você dosa, você encontra o hiperinsulinismo. Isso afasta um pouco, isso explica bastante, isso ajuda o tratamento da fibromialgia. Por fim, eu diria que a baixa imunidade, que tem tudo a ver com disbiose, as infecções de repetição, o uso frequente de antibiótico, os usos crônicos de anti-inflamatórios, analgésicos e corticoides, que também concorrem para a destruição da flora intestinal e que justificam todo esse quadro de dor, todo esse quadro de alteração importante da função intestinal, das alterações do humor, da ansiedade, da insônia. E não esqueça, a pessoa com fibromialgia tem uma característica fundamental chamada fadiga crônica. Portanto, eu hoje dei uma dica para você muito importante, que é diagnóstico de fibromialgia é uma suspeita, não é uma condenação e não é uma conclusão, não é uma conclusão plena. Então, isso é muito importante. É preciso continuar investigando. Eu não estou aqui para fazer propaganda de mim, mas a minha primeira especialidade é como fisiatra e eu me dediquei principalmente ao tratamento da coluna ao longo desses 38 anos. E, querendo ou não, a experiência vem a reboque. De forma que eu não concordo com a maioria dos pacientes que chegaram comigo com esse diagnóstico de fibromialgia, porque eu sempre encontrei uma razão muito clara e sempre obtive ótimos resultados no tratamento. E vocês são prova disso. Vocês que estão me ouvindo, vocês que sabem que vêm pacientes de tudo quanto é lugar para consultar comigo, para tratar da coluna, porque tem ótimos resultados. Essas pessoas que têm ótimos resultados, em sua imensa maioria, são portadoras de fibromialgia. Bem, eu desejo a você noites longas com sono reparador, dias felizes com saúde plena e um grande abraço. Até já!